Jesus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Ora comigo no nome de Jesus Cristo, peça ao Senhor para falar com você. É noite de Santa Ceia, limpe o seu coração. Peça ao Senhor para visitar o seu coração neste momento. Peça ao Senhor para que verdadeiramente você venha sair daqui diferente. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te pedir seu perdão pelos erros, as falhas. Eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, primeiramente a minha vida, Senhor, e colocar, Senhor, diante do Senhor cada um de nós. E eu quero pedir ao Senhor, recebe o nosso culto que é de adoração ao Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor, que é para verdadeiramente engrandecer o seu nome. E somos gratos, Senhor, ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor morreu na cruz por nós e tirou de nós todas as dores, todas as sequelas, todas as intrigas, todo o mal, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar cada um, que o Senhor venha visitar cada pessoa, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a fúria do diabo, toda a cilada de Satanás, que o Senhor venha lançar por terra todo mal, que o Senhor venha lançar por terra tudo que é contrário, que o Senhor venha lançar por terra tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado, que tem desanimado o teu povo. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço, Senhor, toma, Senhor, cada vida aqui nas tuas mãos. Toma cada vida nas tuas mãos. Toma cada irmão aqui nas tuas mãos. Toma cada pessoa, Senhor, que entrar aqui hoje nas tuas mãos. Guarda o lar de cada um, guarda a família, livra de todo mal no nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Senhor, eu entrego, Senhor, todas as pessoas, Senhor, nas tuas mãos. Entrego as pessoas que saíram do ministério e falam, Senhor, contrário à tua igreja, que falam contrário à nossa vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, que venha ensinar essas pessoas que não se deve julgar, não se deve, Senhor, julgar, que o julgamento, Senhor, é de Satanás, o julgamento é do inferno. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que haja um lavar de alma, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja um lavar de almas. Eu coloco diante do Senhor esse culto e peço ao Senhor, fale conosco da palavra, fale conosco do louvor, fale conosco no nome de Jesus Cristo. Fala. Reramande assuri me andará, me adui me assuri me andacá, repiacé, piacalá, piaramande assuri me andacá, repiassuri me andará, e eu confio, creio, Senhor, no Senhor e na força do teu poder. Assim, papai, eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a Valéria para cantar o hino da harpa no nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o 301 no nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem ser
Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sentar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu convido os irmãos que se coloquem de pé. Vamos estar orando o Pai Nosso, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios. Eu li essa palavra hoje e Deus falou muito forte no meu coração. Esses dias, não foi ontem, que nós fomos lá na casa da irmã orar, não foi, Valéria? Nós fomos na casa de uma irmã orar, cujo Senhor já tinha me revelado ela num sonho. E, chegando na casa dessa pessoa, Deus revelou assim, uma obra de bruxaria muito terrível para a vida dessa pessoa, que estava acamada já há alguns dias e definhando uma cama, já tinha ido em médicos não achava nada nessa pessoa. E o que eu quero fazer vocês entenderem, irmãos? Que tem pessoas nessa terra que são feitas coisas para eles, que se eles não passarem na frente de um crente, eles morrem. Eles morrem. E até mesmo aqui nesta cidade, o Senhor revelou coisas na vida de pessoas que
No mesmo dia, passou por oração de 2 pastores. E Deus me revelou na minha casa, eu fui até a casa dele. Primeiro eu mandei mensagem, falei para o senhor, Deus falou para me orar por você, que tem uma obra de bruxaria com sua vida. Ele falou assim, engraçado, 2 pastores orou para mim, e eu não senti nada. E estou doente. Vem que eu estou precisando. Fui até a casa da pessoa, orei, e o mal foi anulado. Aleluia a Deus! O que é isso? É mais que os outros? Não. Uns são chamados para umas coisas e outros para outras. Aleluia! Tem pessoas que às vezes ele é professor da palavra, mas ele não tem dom de visão e de revelação. Tem pessoas que têm unção para uma coisa e outras para outras. Porque a Bíblia fala que tem que ser separado os dons. O que é difícil no ministério, irmãos? É separar os dons. Tem pastor que se o irmão Igor for usado para querer, eu acho que ele quer passar na frente dele, mas é o dom dele. Só que hoje, o que é mais difícil hoje é a separação dos dons, né? Então eu tenho que entender que eu tenho um dom e às vezes a outra pessoa não tem o meu dom, ou às vezes a pessoa tem um dom que eu não tenho, né? E assim é a nossa vida com Deus. Só que tem uma coisa, irmãos, para se armar contra o demônio, nós todos precisamos ser armados, todos nós. Você precisa ter sensibilidade dentro da sua casa. Você precisa ter sensibilidade onde você trabalha. Você precisa ter sensibilidade onde você vai. Você precisa separar quem anda com Deus e quem não anda. E o que você faz? Você vai brigar? Não. A sua luta não é contra a carne. A sua briga é no joelho. Porque se você brigar com a pessoa, você se torna igual a ela. Né? Então você tem que o quê? É oração. Por isso que essa palavra, eu até li essa palavra lá no monte hoje, Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a força é nossa, o poder é nosso, não é do Senhor, só que nós usamos. Como? Mediante nos fortalecer no Senhor. No que? Na oração. É na oração. Não sei se vocês já viram uma história da mãe que era de fervor e de oração. E o ladrão entrou com matou, os bandidos entrou com matou o filho dela. Pode sentar, pode se sentar. Só deixa a Bíblia aberta aí. Entrou com matou o filho dela. E o que acontece? O menino sentado no sofá. Entrou os caras com arma em punho. Se nós acharem, nós vamos matar ele. E passou perto dele, sentado, passou e foi no outro cômodo. Ele não está aqui. Foi embora. O menino falou assim, mãe, que Deus é esse que você serve? Aleluia a Deus! Eu quero esse Deus para mim. Se tornou um grande pregador do Evangelho. Então o que acontece nisso? É vida com Deus, vida de oração, vida com propósito. Qual que é o propósito da sua vida? Você tem que ter vida com propósito diante de Deus. Qual que é o propósito de você estar vivo? Todos nós temos um propósito de Deus. Você presta atenção numa coisa, quando o oleiro faz um vaso, ele tem um propósito. Ele faz um vaso e coloca na prateleira. Chega uma pessoa para comprar e fala assim, eu vou pôr esse vaso lá no instante com uma flor. Então todos nós somos feitos com um propósito. Qual que é o seu propósito? Primeiro, você cuidar da sua casa. Depois de você cuidar da sua casa, o Senhor vai te enviar para cuidar de pessoas. Então cuidar de casa é guardar a sua casa em oração. A palavra diz que a mulher ora destrói a casa e a sábia edifica a casa. Então nós precisamos buscar em Deus o recurso. Senhor, qual que é o propósito da minha vida? O que eu tenho que fazer para mim ser uma arma nas tuas mãos? Você tem que ler essa palavra e colocar em prática. A força não é tudo. As visões não são tudo. Aí você pensa aqui, ó. Versículo 8 diz, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem
dizer que o diabo arma cilada. Aí presta atenção. Sabe quem que o diabo usa? As pessoas. Ele usa as pessoas contra você. Então ele arma cilada. Ele usa para fazer macumba. Ele usa para liberar uma inveja. Ele usa para liberar uma palavra. Olha a palavra que Satanás falou para uma mulher. Presta atenção nisso aqui, ó. Mulher casada. Uma mulher na rua falou com ela assim: seu marido é muito feio para você. Por que você não vai dele? Você acredita que ela deu ouvido ao diabo? Deu ouvido ao diabo? Satanás, irmão! Ele vai lançar muitas coisas na sua vida, mas você não pode dar ouvidos. Se você der ouvido, você certamente vai perder o melhor de Deus. Vai perder o melhor de Deus, pessoal. Aleluia! E aí, presta atenção: a culpa é de quem? Instruída foi, ensinada foi, sabe guerrear, mas se agravou dos fracos e perdeu a sua vida com Deus. Então presta atenção: o que tem que ser mais valioso para você? Sua vida com Deus. Ah, pastor, você nunca errou já? Já errei. Tem hora que eu tenho que pegar minha alma pelos cabelos e arrastar ela para mim conseguir ficar de pé. Pegar os cabelos para mim. Você não sai, não, vem aqui. Aleluia! Porque eu sou um homem, eu sou falho. Mas o que eu falo? É o Senhor que é a minha força, eu sozinho não consigo. Aleluia! Sozinho não dou conta. Não dou conta. E aí vem aqui, ó. Diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então presta atenção uma coisa: é muitos demônios, irmão. É muitos demônios. E eu vou só perder essa guerra contra esses demônios quando eu começo a lutar contra as pessoas. A carne, o sangue é as pessoas. Se você não amadurecer e mudar o seu foco e buscar a espiritualidade e se encher de Deus, você nunca vence. Nunca. Porque são muitos demônios. Vamos entender. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. O que é um principado? É um demônio que toma conta de uma grande região, né? Vamos supor que é um demônio que toma conta de Minas Gerais. Entendeu? Aí diz assim, ó: contra as potestades. As potestades tomam conta de cidades. É mais pequeno. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aí presta atenção: se os príncipes desse século, o que é os príncipes que você vê que o diabo chama aqui? Que a palavra chama aqui? São as pessoas que são guiadas pelo diabo. São guiadas pelos príncipes das trevas. Então aí presta atenção: e da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, eles ficam nos ares, tramando contra as pessoas, tramando contra os irmãos, tramando contra as cidades, tramando. Aí presta atenção na coisa: nós às vezes não temos focos, não temos direção. E o que acontece? Vem uma pessoa, nos afia, vem uma pessoa, nos aponta no caminho errado, vem uma pessoa e nos dá uma direção errada, vem uma pessoa, faz uma macumba contra nós, vem uma pessoa e nos
pessoa. Então presta atenção nisso aqui, ó. A vida do diabo é maquinar contra você 24 horas, 24 horas, 24 horas. Para não deixar você exercer o que Deus tem para você. Porque às vezes ele entende que lá na frente você vai ser muito espiritual, vai ser muito usado na palavra, muito usado na oração, muito usado no Glória a Deus. Ele já planta algo maligno na sua vida hoje. Você não conseguir chegar lá na frente. Aleluia. Ele está vendo a sua vida. Ele está vendo o que é que Deus coloca sobre você. E Ele faz de tudo para minar a sua fé. Ele faz de tudo para te amarrar. Ele faz de tudo para te embaraçar. Para que você não conclua o que Deus tem para você. O que você tem que orar, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Aleluia, Deus. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Coloca diante de mim. Deus. Não deixa eu perder o que o Senhor tem para mim. Oh, glória. Deixa eu conseguir vencer e eu chegar lá no final. Não deixa eu perder. Aí aqui vai falar o quê? Ó? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Você quer desagradar a Deus? Volta para trás. Você quer desagradar a Deus? Para. Você quer fazer com que Deus entristeça com você? Desiste. Deus entristece com você. E aí o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, irmão, ela é buscada na oração, ela é buscada no jejum, ela é buscada na palavra. Você viu o ensino? Fortalece na força do Senhor. Só tem a força do Senhor quem ora. Só tem a força do Senhor em visão de Deus quem jejuma. Aleluia. Por que é cheio de crente fraco e só retrocede? Porque não ora e não jejuma. E não coloca em prática essa palavra. Fortalecer na força do Senhor. E preste atenção numa coisa. O diabo só se anda na onde não tem pessoa de oração. Se você for uma pessoa de oração, e se você determinar que a sua casa é do Senhor, o cativeiro vai virar. O negócio ali vai mudar. Aleluia. O negócio ali vai virar de perna no ar. Aqui, ó, na rua de cima, aqui, ó. Nós vamos fazer uma visita no prostíbulo que tinha aqui. Eu, minha esposa, e uma outra irmã. Nós fomos lá, ungiu tudo lá dentro, orou pela mulher lá. Eu falei, Senhor, coloca esse lugar aqui, os lugares tem lá de ainda. Fechou na outra semana. Aconteceu uma guerra lá dentro, lá sendo facada. O trem fechou. Topei com a mulher alguns dias. Ela olhou para mim e falou assim: o que você tem? Falei, eu tenho a presença de Deus. Eu não vou mais mexer com isso. Ela falou assim: eu estou indo na igreja aqui na frente. Eu estava indo na igreja lá do pastor Reginaldo. Então, assim, não. Você tem que saber e confiar no que você carrega. Você tem que saber. Eu falei com os irmãos ali, estava andando com os irmãos ali na roça hoje que eu fui aqui, fazer uma visita no terreno ali, que eles ligaram para alguns pastores de Santa Maria do Mundo pedindo para eles expulsar o demônio meia-noite. Eles não foi. Eles falaram assim: pastor Marco, que vai. Eu fui, expulsei o demônio e ganhei toda a família de Jesus. À meia-noite. Por que as pessoas não vão? Eles não confiam no que eles carregam. Eles não confiam que Deus é com eles. Eu quero te fazer a pergunta: você confia que Deus é com você? Aleluia. Você tem que crer, irmão. Você tem que acreditar que você vai pensar, você tem. Você está com a armadura. Você tem que acreditar que na sua mão tem um escudo, na outra tem um espada. Você tem que acreditar nisso, senão não adianta você orar. Não acontece nada. E o que acontece? Muita gente ora como uma metralhadora. Você tem que ter foco na sua oração. Você tem que orar em cima do problema. Você tem que pedir a Deus a direção e fazer conforme Deus te mandar. Seja um guerreiro, seja uma guerreira.
no nome de Jesus. Valéria, louva o Senhor comigo, no nome de Jesus. Aleluia. Eu peço que irmão se coloque de pé, amém? Vou louvar o Senhor com este louvor conhecido, né? Os irmãos vêm me ajudar, no nome de Jesus, que a garganta está meio arranhando, mas é para a honra e glória do Senhor. Que nessa noite você venha pedir ao Senhor, né? Para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, Jesus, que o Senhor venha nos purificar, Deus. Que o Senhor venha transformar, Pai, nossa vida, Jesus. Que o Senhor venha quebrar o nosso orgulho, Pai. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Que o Senhor venha visitar cada mente, Senhor, cada coração nessa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és exaltado, Pai. Que nós possamos, Senhor, te louvar, Deus, te bendizer o teu santo nome, Jesus. Oh, Deus, tu és santo, Pai, tu és soberano.
navegarei no gogó, irmãos, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, no nome de Jesus, coloca o seu dízimo, a sua oferta. No nome de Jesus Cristo. E eu quero orar no nome de Jesus. E você traga o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, eu colocar o dizimista ofertando nas tuas mãos. Eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida de cada um. O Senhor abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, no nome santo do Senhor Jesus. E eu determino, Senhor, as portas abertas. Eu determino a multiplicação na vida de cada um, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Quem oferta? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no nome de Jesus em Mateus 6, a partir do versículo 1. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 1. É visto que se mudaram, né, a maneira de se servir a Deus, mas o nosso Senhor, Ele não muda, né? O nosso Senhor, Ele é ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos verdadeiramente a voltar ao passado, para nós aprendermos com aqueles
que serviram a Deus de corpo, alma e coração. Eu tenho percebido assim, que muitas coisas, têm sido diferentes da Bíblia nas igrejas. E o Senhor tem falado muito comigo de voltar ao primeiro amor, ao recomeço, de como os profetas antigos ensinaram as pessoas a servirem a Deus. E diz assim, no primeiro versículo diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não te terás galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Que não seja eu, Senhor, mas sim o teu Espírito. Fale conosco nessa noite, derrama sobre a nossa vida e nos ensina verdadeiramente, Senhor, a te servir como diz a palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, vocês já perceberam que servir a Deus é totalmente o contrário do que o mundo pensa? Servir a Deus é quando você está no mundo. Você vai aqui, eu estou servindo a Deus, eu servi lá para trás. No mundo é o quê? Se você receber o tapa, você tem que brigar, quebrar a boca do outro, O Senhor não, você tem que oferecer o que eu faço. Mas poucas pessoas fazem isso. Se você não esmola para alguém, você não pode tocar com Deus. Ou seja, aí a pessoa chega e fala assim, você deu uma esmola, que beleza, você tem um coração bom. Você recebeu o seu galardão. Você acredita que Deus não vai ver esmola de ser Deus se você contar? Então o que eu tenho que fazer? Dar de bom grado. Se eu sair anunciando, eu dei isso para fulano, eu dei aqui para o Beltrano, quer dizer que Deus não agrada. Então Deus agrada é quando eu dou em secreto e ele anota lá em cima. Aí o que fala aqui? Não faça como os hipócritas, que faz e sai nas praças contando, porque eu já recebeu o galardão dele, porque as pessoas não aplaudiram. Então eu tenho, quando eu faço para Deus, eu fico calado. E aí vamos entender que tem muitas pessoas que às vezes querem fazer a obra, mas todo mundo tem que ficar sabendo, Aí diz aqui no versículo 3, diz assim, mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em oculto te recompensará publicamente. Ou seja, o que eu tenho que entender? Se eu fazer para Deus, o próprio Deus vai me honrar publicamente. A honra vai vir dele, não é do homem. A honra vem do Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso verdadeiramente fazer para Deus. E assim é a nossa obra em relação a fazer a obra na casa do Senhor. Nós temos que fazer para Deus.
temos que fazer para o Senhor. Que fazendo para Deus, o teu Pai te vê e te honra. E aí o versículo 5 diz assim, ó, que quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprares em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, seja, é aquela oração que ele faz para aparecer. Ele grita, para aparecer. Então ele já recebeu o galardão dele, porque ele foi ali para aparecer, não foi aparecer para Deus. Então ele já está recebendo o galardão de aparecer para outras pessoas. E aí, o versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensa. O que eu entendo com isso aqui, irmãos? Eu entendo com isso aqui que às vezes o que acontece? Nós pensamos que nós só vamos receber se nós estamos no meio da multidão, né? Ou estar orando junto com as pessoas. No nosso secreto também, o Senhor nos ouve. Quando o Senhor fala assim, ó, que onde está 2 ou 3 eu estou no meio deles, é porque você tem que ter comunhão. Isso não quer dizer que Deus não vai te ouvir na sua casa. A comunhão é o seguinte: quem não faz parte de um corpo, de um ministério, ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, é nesse sentido, onde tem 2 ou 3 que eu estou ali. Que sentido tem você servir a Deus na sua casa? Que sentido tem você servir a Deus e não tomar a ceia? Se Deus ordenou que você fizesse isso, que sentido tem? Você sabe o que a Bíblia diz sobre a pessoa que serve em casa? Que ele procura os seus próprios, ele segue os seus próprios conselhos, não de Deus. Quem fica em casa e não vai para a igreja, ele está seguindo os seus próprios conselhos e aborrecendo o conselho de Deus, que é a palavra de Deus. Não existe servir a Deus em casa. A Bíblia fala muitas vezes que, quem serve a Deus sozinho está seguindo os seus próprios interesses, não é o interesse de Deus. Quando você fala assim, pode saber que é Satanás na sua vida, porque você está seguindo os seus próprios interesses. Você presta atenção, por exemplo, na vida de Jeremias, quando ele foi chamado para pregar a palavra. Ele tentou desistir, assim, outros profetas, outras pessoas. Quando ele desistir, Deus ia até ele e falar com ele: não se preocupe, eu estou com você. Vai e faz. Aí hoje o que acontece? Qualquer coisinha que acontece, as pessoas param de ir na igreja e colocam a culpa na igreja pela fraqueza que eles têm, de ser do coração duro e não entender o que Deus fala com eles. Por exemplo, se Elias não tivesse concluído a obra de Deus na vida dele, se Jesus não tivesse concluído, Jesus sabia que ele ia apanhar, porque ele foi para o Getsemane e ele suou sangue, e mesmo assim ele concluiu a obra na vida dele, e você está aqui por causa disso. E infelizmente hoje as pessoas são cegas, surdas e mudas para o espiritual e não entendem o que Deus fala e faz o contrário do que Deus faz. E ele sai da igreja e põe a culpa na igreja, cuja culpa é da pessoa que tem um coração duro e não tem discernimento do que Deus fala com eles. E aí diz aqui o quê? Que eu preciso ouvir a voz de Deus e eu preciso ter humildade. Eu preciso. E eu preciso ter comunhão. Entra no seu quarto e fala assim: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, revela qualquer tua vontade para a minha vida. O Senhor fala comigo. E não aconteceu uma vez, você vai 2, você vai 3, até o Senhor me der a resposta.
resposta. Porque às vezes Deus está prestes a nos revelar, nós paramos de orar. Nós paramos. O Senhor quer saber que tanto você insiste. Quem não lembra da história de Ana, irmão? Que ia todos os anos, era uma vez no ano, e ia na porta do templo pedir o Senhor algo. Até que um dia ela foi ouvida. Então a gente tem que insistir, você tem que bater na porta, você tem que orar, você tem que entrar no seu quarto, só você e Deus, e falar: Senhor, fala comigo, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido, me dá um sinal, mostra para mim o caminho. E Deus vai te mostrar o caminho. Aí vamos prosseguir. Versículo 7 diz assim, e orando não useis, isso aqui é muito forte, de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem se serão ouvidos. Você já prestou atenção que às vezes tem pessoas que a oração fica a mesma coisa todo dia? Me dá. Você vê a oração, por exemplo, que eles oram repetidamente. Você vai lá, por exemplo, se confessar, você reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias. Então nem o Senhor se agrada disso. Nem o Senhor se agrada. Então quando você for orar, não fica repetindo a mesma coisa. Você falou, irmão, passa outra coisa. Deus já ouviu. Aí você vai pedir a mesma coisa todo dia. Aí está falando assim, não usa de uma repetição não. Você falou uma vez, Deus já sabe, está registrado. O dia que for o dia certo, Ele te entregar, eu vou te entregar. Né? Então assim, aí você presta atenção, você volta lá em ano. Ela orava uma vez no ano. Ela ia lá uma vez no ano, que era todo ano eles iam, né? Fazer um sacrifício para anular o pecado. E ela pedia. Mas todo ano ela estava lá. Então, se a pessoa se amar, Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso para mim, Senhor. O Senhor fala, não vou te dar, você está com isso. Você está pedindo a minha coisa toda hora, está doido? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir e ficar, eu espero no Senhor minha vitória. Eu espero no Senhor eu ser contemplado. Eu espero no Senhor eu receber. Eu espero no Senhor a vitória. Eu espero no Senhor eu vou conseguir. Eu espero no Senhor eu recebo. E aí vem o versículo que diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedir. Olha isso. Aleluia. Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você quer, irmão. Deus sabe. Aleluia, Deus sabe o que você almeja. O que você tem que fazer? Às vezes você entra no quarto e agradece, Senhor, como é bom te servir, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a minha vida, o Senhor me dá a direção, como eu amo a tua presença, como eu amo que o Senhor fez por mim naquela cruz, como eu amo sentir a tua presença, como eu quero o Senhor comigo. Que às vezes o que acontece? É mecânico. Nós chegamos diante do Senhor, Senhor, eu quero isso, é como uma lista de compra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E nós não agradecemos o Senhor em nada. Mas, Senhor, obrigado, Senhor, que eu levantei hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor guarda minha casa, guarda meus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me livrado. Não, me dá, eu quero. Aí depois o Senhor não dá, você não pode igreja, mas não, eu estou passando só luta. Tem nada a ver. Então assim, nós precisamos aprender a servir a Deus. Aí, eu vou te ensinar a oração, um modelo que o Senhor nos ensinou. Olha aqui, foi orado aqui já. Portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Então você prestou atenção na diferença da oração ordenada? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é primeiro, Senhor, me dá alguma coisa, né? Primeiro, Pai nosso. Olha o que você está falando, que você é filho dele. Pai nosso. E se você está orando assim, Pai nosso, você é filho? Aleluia. Filho é o quê? Quem pode me responder? Filho é herdeiro. Você é herdeiro da riqueza do céu. Você é herdeiro da riqueza de Deus. Por quê? Você é filho. Aleluia. Mas eu quero fazer você entender. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Você sabe que Deus pode te dar se você Aleluia. se sentir filho. Você tem que se sentir. Aleluia, Tem gente falando assim, ó, Deus. Ele morre. estou cansado, estou moído, estou quebrado, estou morrendo. Eu não vou morrer hoje porque eu estou tirando força para morrer amanhã. Como é que você é filho de Deus? Não, filho de Deus, você anda como filho, irmão. Aqui, ó. Você anda como filho. Anda como filho. Você é filho de Deus só. Agora tem gente que é filho de Deus, você olha para ele. Se olhar para ele, você adoece. Ele já fala, eu não durmo de noite, eu estou com síndrome da doidura, eu estou com pânico, eu estou não sei o que. Ele fala que é crente. Você já viu o crente falar, eu estou com depressão? E se a depressão chegar perto de mim, ela fica com depressão. Eu falo depressão, aqui ó, você não passa perto de mim não, você vai ficar depressivo. Não, irmão, crente tem que ter vigor. O cara chama você, eu gosto de dizer, vamos embora, vamos. Não foi, não estou indo. Chega lá, eu já estou lá, já estou. Aleluia, Deus. Por quê, irmão? Tem vigor. Eu entendi a palavra que a força vinha de Deus. Glória. Aí eu não durmo, Satanás. Você tem que mandar ele embora. Tem uma coisa errada na sua vida. Aí eu não tenho paz, Satanás. Tem alguma coisa errada. Você está faltando fé, está faltando alguma coisa. Eu não tenho pai, porque você não tem Espírito Santo, não. Você tem, não. Aí eu não estou aguentando. Põe no chão. Larga aí, vai andar sozinho. Bom, o crente que ele conhece que ele é filho de Deus, ele não tem nada de embaraço, não. Aleluia, Deus. Vem levando 2 horas, estou orando, levando 3 horas, vou trabalhar, saio 4 horas da manhã, chego, não vou fazer uma visita, não vou. Você está doido. Aleluia. Eu não canso, não. Canseiro é no campo. Quem me levantou foi Deus. Aleluia, Deus. Então, sim, presta atenção nisso aqui, irmão. Eu preciso acreditar que eu sou filho. Aleluia. Você precisa acreditar que as heranças de Deus é da sua vida. Deus maravilhoso. Agora, se você, eu sou filho de Deus, eu dou um filho de Deus perrengado de jeito. Misericórdia. Eu sou herdeiro de Deus, olha. Aleluia. Eu sou filho de Deus, mas eu sou bastardo, não me achou ainda não. Misericórdia, não. Filho de Deus, os olhos dele têm fogo. Filho de Deus, onde ele chega o negócio muda. Você já viu lá em Salmo 23, versículo 5? Diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e unge a sua cabeça com óleo, cálice e transborda. Aonde você chegar, vai transbordar. Aleluia. Aonde você chegar, vai derramar algo. Aleluia. Essa mulher é diferente. Esse irmão tem uma diferença na vida dele. Agora, se você chega e mistura com a multidão, não. Ele é herdeiro, não. Tem que ter uma diferença na sua vida. Aleluia. Está sozinho? Tira o temporário. Pede seu pai de onde você está. Aleluia. Qualquer lugar que você estiver. Não está sozinho, não está em casa, entra para dentro do quarto, fecha a porta. Às vezes está outro mundo, entra para dentro do banheiro, fecha a porta. Fala, Deus, eu te amo, eu estou aqui, quero falar com o Senhor. Porque o que acontece?
a situação de eu ser herdeiro de Deus, às vezes eu não vivo ela. Aí eu quero fazer você entender aqui, ó. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está aqui uma coisa difícil para todo mundo. Você sabe por que você não vence? Você não quer viver a vontade de Deus, quer viver a sua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você sabe por que é um conflito maior? Você fica brigando com Deus o dia inteiro. Deus fala, passa aqui, você quer passar por aqui. Deus fala assim, ei, aqui ó, o caminho estreito é aqui. Você fala, vamos por aqui. Às vezes Deus tem uma coisa para você e você está querendo uma coisa diferente. Tinha uma irmã na igreja que todo dia ela entrava na igreja e chorava, eu quero Maria, me dá minha Maria. E chorava e falava, pastor, meu marido, ora com você, para ele voltar para mim e tal. Um dia eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, irmã, você já perguntou qual é a vontade de Deus na sua vida? Ela falou assim, não. Eu falei, então a partir de hoje você vai perguntar. Você não vai pedir marido, não. Quer ver que eu estou tirando um encosto da sua vida, você está trazendo para trás. Aí ela ficou assim e foi embora. Falou assim, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu vou fazer a vontade do Senhor. Tirou do coração dela. O que acontece? A mulher, o cara estava com outra mulher, quase matou a mulher de pancada, quase mata a mulher. Eu falei assim, irmã, é você. Eu não estava lá no lugar dela. É você. Aí ela pegou e falou assim, glória a Deus. Ele está vendo? Se você não tivesse ouvido a voz de Deus e eu tivesse na sua casa, deve você tinha uma fita você passar dessa papel. E ela glorificou a Deus, meu filho, ó. Foi caçar o nome dela. Então assim, eu vou te dar um conselho diferente. Pergunta a Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Que às vezes você está numa guerra e a guerra persiste, a guerra insiste e você nunca vence, porque você está fora do propósito de Deus. Fora do propósito de Deus. Você já viu aquelas pessoas que às vezes, a Valéria até tinha uma amiga assim, namorou com um cara não sei quantos anos, e pelejando. Largou o cara, dentro de pouquinho tinha casou, não entendendo não. Ela namorou 8 anos. Não saía casamento de jeito nenhum. Largou, começou a te casar. E ela está com a casa cheia de filhos. Ai meu Deus. Então assim, ó, servir a Deus é obedecer e ouvir. Aleluia! Que às vezes você está servindo a Deus, irmão, mas você não está ouvindo a direção dele para a sua vida. É verdade. Servir a Deus é obedecer e ouvi-lo. E ter a direção de Deus para a sua vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa da direção de Deus. Hoje nós estávamos no monte. E o irmão lá no canto dele orou. Deus fala comigo, eu não quero ser enganado e tal. De repente ele chegou perto de mim. Nós começamos a orar. Eu falei assim, Deus está falando isso. Você começou a chorar. Eu perguntei para Deus agora. E Deus me respondeu. Então o que é? O que é isso, irmão? Isso é você perguntar para Deus o que Ele quer de você. O que é ser um crente sábio? Vamos entender? É quem ouve a voz de Deus. O que a palavra aqui está falando? A palavra está falando que eu tenho que obedecer Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu ando nos meus próprios caminhos, na minha própria direção, eu não vou conseguir ter uma vida abençoada. Então eu preciso o quê? Ouvir a voz de Deus. E aí quando diz aqui,
Quando diz aqui, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que eu tenho que fazer? Venha o teu reino. Você é o rei? Você serve a Deus? Venha o teu reino sobre mim, sobre a sua vida. O reino de Deus sobre a sua casa. O reino de Deus sobre os seus negócios. Seja feita a tua vontade. Por que as pessoas só ficam em guerra com Deus? Eles querem fazer a vontade deles. Não ouve a voz de Deus. Não obedece a voz de Deus. E aí vem o conflito. Aí é onde as coisas começam a virar de ponta cabeça. Deus já falou com você? Faz do jeito que Deus mandou. Obedeça a Deus. Então quando Deus mandou orar dessa forma, Ele está falando o quê? Que é para me aprender com Ele o que deve ser feito. Você presta atenção nas famílias de antigamente com as famílias de hoje. As famílias de antigamente, nós, quando éramos crianças, aí de 5 anos, 50 anos para trás, quando nós éramos crianças, aí você chegar numa cozinha e pegar alguma coisa sem um adulto comer primeiro. Misericórdia. Quando a visita sair, você podia passar um buraco para você entrar, que a paca vinha mesmo. Agora hoje o menino come na frente, eu passo na frente de todo mundo. Filho da benção pai, não tem respeito nenhum, por quê? Os pais não ensinam. Aí você presta atenção, todo dia antes de você ir, quando você ia dormir, o que é que o filho tinha que orar? Pai nosso. Ele se tornava uma pessoa melhor, perdoava mais. E hoje, pra você ter uma ideia, nem os filhos dos crentes não têm educação. Os que serão. Às vezes a Deus as crianças é pior. Então nós precisamos o quê? Você precisa ensinar. Você precisa mostrar o caminho. Você precisa fazer com que as pessoas, através de você, elas aprendam algo. Se elas não quiserem aprender, é elas que o Satanás delas para lá. Porque tem gente que não quer Deus. Ele vê você fazer, você ensina, você mostra, você diz onde é o caminho, e eles não querem. O que a Bíblia diz desse? Essas pessoas você limpa o coelhinho do seu pé e vira as costas e não bota lá. É isso. E às vezes até a sua insistência irrita Deus. Você quer fazer a pessoa converter na marca? Eu não quero. As pessoas não têm um livre-arbítrio? É livre-arbítrio, irmão. Aleluia. Se você insistir demais, tinha uma irmãzinha lá na frente de tudo, levou para casa, cuidou, arrumou casa para ela morar. Eu disse, eu fui umas 3 vezes, não quis. Eu disse, mas você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir, não. Eu já mostrei ela o caminho, ela quer vir com esse caminho de carro, eu não vou cercar ela, não, já era. Aí o que Deus faz? Deus vai gerar um problema. A hora que estiver na cadeia, a hora que estiver em qualquer outro lugar, que ainda lembrar. Aquele pastor lá, ele foi um pai para mim, joguei para ele. Aí vem tudo dilacerado, tudo arrebentado, tudo destruído. Aí você vai tentar de novo, do mesmo jeito que Deus faz para a gente. Aqui, filho, ó. O caminho aqui nessa lista aqui, você quer andar aqui? Então é apresentar para a pessoa o reino de Deus, mostrar para ele os benefícios de ser um herdeiro do céu. Nós precisamos aprender. E às vezes, nós que somos pais, nós passamos muito isso em casa. Às vezes você quer que o seu filho segue um caminho e ele começa a ir para outro. E você insiste, você fala, você conversa, e você faz, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei assim, Senhor, fala com ele, mostra para ele assim. Aí o Senhor falou. E a maneira que Deus fala, a pessoa vai ou vai. Por quê? Você não quer que seu filho se perde. Então, se você está falando, não está resolvendo, você fala, Celestial, fala com ele. Aí Deus
Por mais que às vezes a pessoa sofre, mas ele vai entender. Do jeito que Deus quer que ele viva, que ele anda, que ele caminhe. Porque muitas das vezes a nossa palavra, né, o que a gente fala, não muda o pensamento das pessoas. A pessoa começa a crescer, começa a achar que ele é dono do nariz dele, começa a achar que ele pode dominar, que ele pode mandar. Mas aí o que acontece? Se eu vivi tudo no mundo, né, me converti, estou na presença de Deus, quero ensinar a pessoa uma coisa, e ela achar que aquilo é errado, aí você tem que mandar Jeová conversar com ele. Senhor, chega aí no canto e mostra para ele o caminho. Aí o Senhor vai mostrar o caminho. Por que Deus mandou eu resgatar essa oração do Pai Nosso em todas as igrejas? E eu quero falar para vocês, façam isso em casa antes da refeição. Em todos os lares, façam isso. Antes da refeição, abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 9. E ora essa oração que está aqui. Se a sua casa não mudar, se seus filhos não mudar, você pode chegar perto de mim e falar, porque ó, não aconteceu nada. Porque eu falo para vocês que verdadeiramente há transformação. E aí eu quero continuar e diz assim no versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é uma situação que às vezes assim, tem tanta gente que é prepotente, né? Ele acha que tudo que ele conquistou é ele. Presta atenção na coisa. Quem dá tudo que você precisa é Deus. É Ele que dá. Até o pãozinho que você come de manhã cedo, o pãozinho de queijo de sua mãe assa, é Deus. Ninguém consegue nada se Deus não abrir a porta para você. Ninguém. Pode ser o ímpio. Tudo vem de Deus. Por isso que nós temos que ser gratos. E o versículo 12 diz assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, irmãos, fala dívida, mas não é necessariamente dinheiro, é brigas, situações contrárias. Então assim, nós nunca podemos ser pessoas de guerras. Nós sempre temos que ser pessoas de paz. A pessoa está louca lá querendo brigar com você, querendo tirar você do céu, enviado pelo diabo para roubar a sua paz, para tirar o seu do prumo. Entrega ele para Deus e sai fora. Então, aquele que é de Deus, a diferença é nessas coisas. Agora, se você querer brigar e não perdoar, e ficar rancoroso, e ficar sofrendo, entrega para Deus e vai viver sua vida. E presta atenção, se você brigar, você é igual ao outro. Não tem diferença nenhuma, não. Que diferença de ser servo de Deus é essa? Você se tornou igual a pessoa. Então eu preciso o quê? Eu preciso carregar a paz. Aonde eu chegar. Mesmo que tem pessoas querendo brigar. Porque tem pessoas que ficam com o diabo, vai. Ele envia aquela pessoa para te irritar, para ver se você sai do prumo. Ele envia. Então isso acontece demais. E eu preciso o quê? Eu preciso ter pai. E o principal, nunca briga por causa de nada, nem dinheiro, nem nada. Nunca briga. Eu vi a história de uma irmã. Ela discutiu na rua, né, com uma mulher que devia para ela. Discutiu na rua e causou aquele escândalo, foi aquela briga, foi aquela situação. E depois disso, a vida dela, enquanto ela não foi lá pedir perdão, ela vivia a vida de miséria, devia demais, dívida demais. Por quê? Ela tinha posses, mas por causa do dinheiro resolveu brigar, discutir, né? Você pode, né? E até a pessoa falou, né? Você me paga
paga aí, né? Você não deve, mas você não pode brigar. Então ela foi o quê? Causou uma guerra na rua, fez um escândalo na rua. E a vida dela virou de ponta cabeça. Aí o que aconteceu? Enquanto ela não foi lá e fez o conselho, a vida dela não melhorou. Então nós que somos cristãos temos que ser diferente. Nós precisamos ter uma diferença na nossa vida. Porque senão nós não vivemos a palavra. E o versículo 13 diz assim, ó: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então presta atenção aqui, ó. Você já prestou atenção que Deus às vezes induz a pessoa à tentação para testar o coração dele? Induz ao pecado, induz ao erro, induz ao engano. E o que eu estou pedindo aqui? Não me induz à tentação, não me deixa cair, Senhor. É pedir ao Senhor proteção, né? O que é a tentação? É o pecado, é o prago do diabo. O diabo sabe certinho o que você gosta. Você acha que ele não sabe? Ele vai colocar na sua frente, bonito, maravilhoso, para você olhar e eu vou ou eu não vou? Você deu o primeiro passo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir ao Senhor. Por que nós temos que pedir? Nós é fraco. Nós somos fracos. Então eu tenho que dizer, não me induz a tentação, livra do mal. Porque do Senhor é o rei. O que significa isso? Ele é dono de tudo. Né? Tudo é dele. Então eu preciso ser consciente e entender que eu tenho fraquezas, eu sou limitado. Mas se eu tiver sabedoria, o Senhor vai me fortalecer e eu vou permanecer na presença dele até o dia que ele me chamar. E ele vem aqui o versículo 3 diz assim, não nos... Esse aqui é o livro, é o 14, que eu quero ler o 15 para me encerrar, porque é o que eu acho que é mais difícil para nós, às vezes. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós as vossas ofensas. Então presta atenção numa coisa. Quem aqui já sofreu ofensa? Já sofreu ofensa? Eu creio que todo mundo já sofreu ofensa. E muitas das vezes nós não perdoamos. E às vezes nós não entendemos por que as pessoas fazem isso com a gente. Presta atenção numa coisa. Você está do lado do reino de Deus. Os ofensores estão do lado de Satanás. Ele está procurando um jeito de te ferir, de te machucar, de te atrapalhar a sua servidão. E o que mais tira a pessoa da presença de Deus é uma ofensa. A pessoa te ofender sem causa e te deixar entristecido. Às vezes fala mal da sua fé, às vezes fala mal da sua família, às vezes faz uma coisa aí que o diabo sabe como te afetar, como te entristecer. O diabo sabe como ferir seu coração. E às vezes eu uso uma pessoa para isso que é uma pessoa que você ama. Infelizmente. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar, porque senão o Senhor não me perdoa. Eu tenho que verdadeiramente colocar isso diante do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, mesmo que eu não queira, eu lanço no mundo espiritual, eu escolho perdoar o fulano de tal. Eu entrego ele nas tuas mãos. Eu entrego ele, Senhor, nas tuas mãos e peço, Senhor, me deixe livre desse mal. E às vezes o que acontece, irmão? Pela dureza do coração, o tempo vai passando e nós não fazemos isso. E isso cria uma raiz de amargura, você começa a definhar por dentro. E às vezes assim, a gente vai orar por pessoas, né? E a pessoa começa a chorar. Esse dia aconteceu isso lá, né? Chorar. Vai ver que a pessoa está com uma amargura por dentro.
que você não sabe de onde vem. E aí você começa a pedir ao Senhor para o Senhor tirar, para o Senhor mover, para o Senhor fazer. O Senhor até limpa naquela hora. Mas se for uma pessoa que feriu ela e ela não pedir perdão, vai voltar tudo de novo. E ela não liberar o perdão daquela pessoa, volta. Então eu preciso aprender a liberar perdão, porque a oração não vai resolver. A oração resolve quando eu escolho perdoar, eu entregar para Deus. Porque a oração, irmão, ela cura tudo. Mas igual é o perdão, pode orar 1 milhão de vezes para resolver. Então você precisa lançar no espiritual. Senhor, eu perdoo fulano de tal, fez isso comigo e aquilo. Fala com Deus e Deus anula na sua vida. Eu falo, irmãos, que é muito interessante assim a gente entender o mundo espiritual, né? E às vezes tem pessoas que, às vezes, crente, ele está dentro da igreja, é feito para ele não macumba e peca, porque ele está com o coração ferido com alguém. Agora, se você estiver blindado, o cara está fazendo macumba lá, ele entrar lá dentro do inferno e pôr uma macumba lá para você, que não pega. Porque você está solidificado na fé. Nada, entendeu? Nada vai te abalar. E aí o que acontece? Tem muita gente que às vezes é cristão e ele ainda é ferido com as pessoas. Tem muita gente que é crente e é ferido com a igreja, com pastores do passado. E o que acontece? A pessoa nunca se torna espiritual, ele fica com aquela ferida. Ah, mas o fulano fez isso. Ah, mas o Beltrano fez aquilo. Eu não acredito mais em ninguém. Mas em Deus, você não acredita no que Jesus fez por você? Você tem que perdoar. Se você quer caminhar, você tem que perdoar. Eu tinha uma ferida que toda vez que eu ia orar de novo, eu fui indo, eu parei. Eu fui para o debate mudando dessa ferida. Fiquei muito tempo, fiquei 1 ano. Triste, 1 ano de luto por causa dessa ferida. E um dia lá eu falei com Deus, eu disse, Senhor, por que eu não consigo me levantar? Ué? Meu coração era só doendo e aquela tristeza na alma. Eu estava alegre com as pessoas e minha alma estava ferida. Aí o Senhor, o Espírito Santo, um dia falou comigo. Você, Jesus, ele perdoou uma multidão e você não consegue perdoar um. E você se diz ser crente. Aí eu peguei e falei, Deus, eu entrego para eu escolho perdoar. Então assim, a nossa caminhada, ela é uma caminhada que ela precisa, você precisa aprender. E como que eu aprendo? Eu aprendo com a Bíblia, eu aprendo com pessoas espirituais. E o seguinte, você tem que crescer e não diminuir. Se você diminuiu, o diabo te venceu na espiritualidade. Agora, se você avançou e cresceu, você subiu um degrau na espiritualidade. Você já viu aquela pregação sobre as águas? Você anda um pouquinho, você anda até no tornozelo, até no joelho, até na cintura. E aí, a hora que chega aqui, você fala assim, agora você escolhe, você nada, você volta. Então, a nossa vida com Deus, ela é uma escolha. O que você quer para a sua vida? Você quer nadar fundo? Ou você quer ficar aqui com a água no tornozelo? Quem fica com a água pelo tornozelo tem que esperar um que vai lá na profundidade buscar as coisas de Deus para ele. Ele tem que sempre pedir a alguém lá. Agora aquele que vai lá, não. Ele vai lá e busca para ele para os outros. É a profundidade de Deus. É a profundidade do Espírito. Então eu tenho que querer mais do Senhor. Por que isso, pastor? Porque você é filho. E filho é o quê? Filho é herdeiro. Ser herdeiro do céu. Ser herdeiro da presença de Deus. Ele deixou para você. E o que às vezes acontece? Pela minha falta de fé, eu não tenho atitude de herdeiro. É como eu estava falando aqui. Tem pessoa que anda mais derrotado do que vencendo. Você olha para ele, você fica. Se você ficar muito tempo perto dele, você desanima da vida. Porque se diz ser cristão, diz, vamos orar, eu estou cansado.
Mas vamos fazer isso. Então, isso se é, irmão, que é o herdeiro de Deus. Você presta atenção, Jesus retrocedeu. Os apóstolos retrocederam. Eles ouviram a voz de Deus e partiram para cima. O que mais tem Deus de pessoa que mais retrocede que avança. Deus fala com ele lá, pega aquilo que Deus falou, fica segurando e não anda. Deus mandou ele para baixo, caminha, desenvolve. Não fica olhando para ninguém, não. Ouve a voz de Deus e marcha, vai em frente. Por que tem pessoas que têm um grande chamado e não vai? Preguiça. Porque tem que ter uma vida de oração. Ou vergonha. Tem vergonha de fazer. E a maioria das pessoas, né, a falta de fé. Ele não acredita que Deus chamou ele. Não acredita. Será que eu tenho um chamado mesmo? Será que tem? Enquanto isso, tem pessoas morrendo que queriam curar. Queria orar para eles e eles se curar. Então você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Principal, tenha coragem. Seja ousado. Chega lá e fala, eu carrego Deus mesmo. Agora Deus está falando que você carrega, você não assume isso aí. Aí você não onde? Não você estiver no trabalho, na escola, na rua. Onde você estiver, Deus está nascendo. Mas o que às vezes acontece? Eu só falo que eu estou com Deus quando eu estou na igreja. Quando eu saio para fora, eu estou com Deus. Se aparecer endemoniado lá, doente, como é que você faz? Igual a mulher que nós foi lá, que Deus me revelou em sonho, que eu ia orar para a mulher. Mas chegou lá, irmão, misericórdia, na casa dela. Uma coisa terrível, 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 terrível. Um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que me dava ânsia de vômito. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor mostrou que o nome dela dentro de um pedaço de carne colocado dentro de cozinhada para apodrecer. Enquanto o pedaço de carne apodrecia, ela também ia apodrecer. E a pessoa já tinha ido no médico, não tinha tudo. O médico não sabia o que era. Essas pessoas, se não passar na frente do crente, morrem. E nós fomos lá e oramos por ela. E pedimos ao Senhor para colocar ela de pé. O que eu quero falar para você, irmãos, no nome de Jesus? Para nós passarmos a viver a palavra de Deus e a presença de Deus. O que eu preciso? Eu preciso ter a presença de Deus. Hoje nós estávamos no monte e o que eu falei? Que nós precisamos buscar pela presença. O que é buscar a presença, pastor? É buscar os dons de Deus. As pessoas não se preocupam com o dom de Deus. Você fala em mim? Você sente a presença de Deus? Por quê? O diabo não quer que você fale em mim. Porque quando você está falando em mim, você está conversando com o próprio Deus. E ele conversando com você com ele. E hoje, você vê as pessoas jejuar para falar em língua, orar para falar em língua. Cadê? Você tem que almejar algo de Deus na sua vida, do céu. Caramba, as coisas de Deus é dada para nós e nós não deixamos de passar e não recebemos. Agora você vê uma pessoa falar em língua, como o lugar fica diferente, quando é a língua do Espírito. Irmão, é um ambiente bom. Você com Deus, busca isso na sua vida. Jejum e fala, eu quero fazer, eu quero sentir, eu quero ser diferente. E Deus mostrou que pessoas lá vão verdadeiramente receber o dom de Deus. Então eu queria te dar um conselho a partir de hoje. Ora em jejum pedindo ao Senhor o dom de Deus. Fala, Senhor, eu quero o dom de Deus. Eu quero o dom do Senhor para mim.
porque senão você nunca vai receber nada. Então nós precisamos querer. Deus não é como Satanás, que ele chega, Satanás chega e arrebenta, não. Deus, ele fala para você: você quer? Deixa eu entrar na sua vida. Você abriu a porta, ele entra. E crescer no espiritual é você buscar os dons de Deus para você. Porque às vezes você fica refém a vida inteira. Porque você não buscou, você não pediu, você não orou para isso. E a gente tem que querer a presença de Deus. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida quando você receber o dom de Deus. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Eu quero que você ore pedindo perdão a Deus. Eu quero que você, se você quiser ajoelhar, se você quiser, ficar de pé, mas eu quero que você ore pedindo perdão a Deus, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? E eu quero dar um conselho para os irmãos. Sempre escolhe uma hora do dia, ou na hora do almoço ou na hora da janta. Reúne a família e faz a oração do Pai Nosso. Amém? Deus vai mudar a sua casa. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te pedir perdão pelos erros, as falhas. E eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha perdoar, Senhor, verdadeiramente os meus erros, palavras, situações, emoções, coração às vezes duro, pensamentos ruins. Senhor, me perdoa, Senhor. Aquelas palavras às vezes, Senhor, que eu falei sem achar que era pecado, às vezes pequenas mentiras, às vezes, Senhor, situações que foram contrárias à tua vontade, desejos malignos. Senhor, no nome de Jesus Cristo eu te peço perdão. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que quando eu participar da ceia, quando os irmãos participarem da ceia, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam cheios do teu Espírito. Que a Manaia e a Sérvia, a Manaia cá, nós fazemos isso em agradecimento pelo que o Senhor fez na cruz por nós, em agradecimento pelo que o Senhor fez por nós na cruz, em agradecimento, Senhor, é pelo teu sangue derramado. O Senhor foi dilacerado por nós. E nós fazemos isso para recordar o quanto o Senhor sofreu, para tirar de nós as dores, a morte, e nos fazer entrar no céu pelo portão da frente. Oramando e a sua e me andará. O Senhor diz para fazermos isso em memória dele. Nós estamos lembrando do que ele fez por nós na cruz. É por isso que temos que ser gratos. É por isso que temos que amar a presença dele. É por isso que temos que ser fiel a ele até o fim. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré nós vamos conseguir. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Nós estamos aqui tomando a ceia porque nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor se doou por nós. E o nosso pagamento é uma vida reta diante do Senhor. E participando da tua ceia, nós estamos confirmando o que o Senhor fez por nós. Senhor, que no nome de Jesus Cristo haja um fortalecimento genuíno quando cada um de nós participarmos da ceia do Senhor. Em graças a Deus. Quem for participar da ceia pode ficar de pé no nome de Jesus. E eu gostaria de chamar a Valéria. Você deixa o louvor tocando aí enquanto nós vamos lá servir os irmãos no nome de Jesus.
você levanta o pão e ora comigo no nome de Jesus. Senhor Deus, este é o pão, Senhor. Este é o pão, Senhor, que simboliza o teu corpo. Senhor, eu desconsagro esse pão e consagro ao Senhor. Senhor, quando teu servo, a tua serva participar, Senhor, que ele seja fortalecido no nome de Jesus. Não participa agora, levanta agora o suco. Senhor, este é o suco da uva que simboliza o teu sangue. Senhor, eu desconsagro e consagro ao Senhor, quando teu servo, a tua serva participar, Senhor, que no nome de Jesus Cristo ele seja fortalecido. Eu quero que você agora, você saia do seu lugar e você troca o seu copo com pelo menos 2 pessoas e fala para elas assim: eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Troca o copo aí com alguém, troca o suco aí e fala assim: eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão, porque a ceia, ela fala de comunhão, que nós precisamos ter comunhão. Aleluia. E eu vou ler aqui, e assim que eu terminar de ler, você pode participar do pão primeiro e logo em seguida do suco. Senhor, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém? Pode participar do pão e logo em seguida do suco. Aleluia. Tu és poderoso, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Oreminácia. Oreminácia. Oreminácia, Suriana. Oreminácia, Plástico, Ilha, Sub, Amanda e Acá. Oreminácia, Biabuiacá, Piarabanácia, Calá. Oreminácia, Sede, Aviv, Biabuiacalá. Rede Abaiacalá, Badaraga, Suriana. Erramia, Suriana, Badaraga, Súria. O Senhor é poderoso, é grandioso, é maravilhoso. Erramia, Serede, Adaraga, Suriana. Eu confio e creio no Senhor e na força do teu poder. Fortalece o teu povo, Senhor. Enche o teu povo do teu espírito. Se incomoda, Senhor, aquelas pessoas, que tem desistido, Senhor, que tem parado. O Ramandiacabe, a Sulimiana, o Rebia Sulimiana, Rabadaraga, Xarabadaraga, Rebia Manácia, o Siabibiado, Yamanaraca, Yaramanaraga, o Rebia Manda Sede, a Calabia, Ramandia Sede, Manácia. Tem pessoas que não vão aprender. Tem pessoas que não querem aprender. Mas assim que eu participei da ceia do Senhor, o Senhor me mostrou assim: eu vou gerar dor em pessoas que largaram a minha obra por conta de nada. E eu vou gerar dor em pessoas que estão brincando com a minha obra. E eu vou gerar dor em pessoas
Deus, e que abandonaram a obra por causa do homem. Quem tem que estar na vida dele sou eu. E eu vou fazê-los voltar. Nem que a vida deles tem que sangrar. Porque muitas pessoas se dizem conhecerem a Deus, mas o coração deles é de pedra. Muitas pessoas se dizem espirituais, mas quando são confrontados desistem da caminhada. Como tem sido pregado, como tem sido ensinado, o caminho do céu neste lugar, mas as pessoas estão omisas, buscando seus próprios interesses. Como a Bíblia diz, aquele que se afasta da igreja, ele busca os seus próprios interesses. Não são os meus interesses, diz o Senhor. Não chorem, não sofram, mas farei com que eles venham passar dores, porque abandonaram a minha obra. Ramando e abuiacá, e a suiandarai, rebiabalaga, suiminaciacá, azim e abuiacá, para mandar a suia. Tu és poderoso, Deus, tu és grandioso, Senhor, perdão do céu e a terra. Tu és o dono da tabiaguia, como é maravilhoso te servir, Senhor. Como é maravilhoso te adorar. Por que as pessoas olham ao redor e não olham para o Senhor para permanecer na tua presença? Por ele a surimiandará, a surimiandará, ele adai a surimiandará. Espírito Santo, toma a vida de cada um que está aqui com você. Cada família representada que te protege. Livra de todo mal, livra de toda armadilha, de toda cilada. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O Senhor é poderoso, é grandioso. Senhor, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Obrigado em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem guardado e tem protegido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelado daqueles que estão fielmente te servindo e te adorando. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem nos dado força para caminhar, independente, Senhor, do que tenha acontecido. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha no nome de Jesus Cristo abençoar a tua igreja neste lugar e livrar das obras malignas, das macumbas, Senhor, de todas as obras feitas contra este ministério. E eu peço, Senhor, levante homens e mulheres de oração, levante homens e mulheres guerreiros neste lugar, Senhor, e venha fazer a tua obra conforme o Senhor quer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E graças a Deus. Estenda a sua mão e ora assim comigo e fala assim comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Espírito Santo, vem comigo para minha casa e entenda, você não está só. Você não entende o poder desta palavra. Proteção, livramento vem através de você falar isso na igreja. Você está falando, você não está tão só, você está confirmando que a Trindade do céu está com você. E Ele vai guardar sua casa, vai guardar sua vida, vai guardar seu trabalho, vai guardar tudo que é seu. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e fala para ele assim: ó, quinta-feira tem culto, não perca. Aleluia. Amém. Amém.